Estamos ao vivo! Vamos chegando. Bem-vindos, pessoal. Cristina, Mari Costa, Ari Lucas, Jana, João, Claudinha, Welles, Rechiqueto, Castro, Marte, fala, Matheus Ribeiro Físio, bem-vindo. Vieira Luca, bem-vindo também. Fala, Gerlan. Salve. Fala, doutor Denilson, muito bem-vindo. Fala, Econotec, tamo junto. Ei, Pri Cardoso, bem-vinda. Vamos aguardar que até que todos entrem. Mari Costa, Gledson. Pessoal, manda pra mim um joinha se o som estiver bacana. Manda pra mim um joinha, por favor. Obrigado, Laércio. Ei, Mônica, bem-vinda. Olavo, tudo tranquilo? Beleza. Obrigado, pessoal, que tá mandando aí que o som tá ok. Let's Torre, Patrícia, obrigado. Pessoal, acho que já deu tempo aí de uma galera entrar, né? Então vamos começar, vamos ao que interessa, né? Essa live é uma live que eu resolvi fazer para a gente trabalhar um assunto que é dúvida de muita gente, né? O que eu tenho que fazer para começar a investir, né? O que eu tenho que fazer, assim? E é uma dúvida que a gente recebe bastante. Ah, não sei nada, como é que eu começo? E se você está nessa situação, eu vou te pedir que você fique até o final, que você acompanhe, preste atenção, pegue o seu caderno, tá bom? Você que está aí assistindo, pega o seu caderninho, sua caneta, eu vou esperar você pegar, para que você preste bastante atenção e que você saia dessa live realmente conseguindo investir, tá? Porque o que eu vou passar aqui hoje, eu tenho certeza que vai ser suficiente para você conseguir começar a investir, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar falando de alguns aspectos que eu considero importantes aí para quem quer começar a investir, tá? Nós vamos falar primeiro de alguns aspectos. E hoje nós abrimos a caixinha de perguntas do nosso perfil do Meu Dinheiro Ativo e nós recebemos muitas perguntas, nós ficamos muito felizes por esse motivo, nós recebemos muitas perguntas. E uma das perguntas que eu recebi foi da Lai de Angelim, arroba Lai de Angelim. E ela perguntou assim: eu posso investir mesmo estando no vermelho? Eu entendi que ela está com dívidas, né? Eu posso investir mesmo estando no vermelho? E é uma das coisas que eu já iria abordar como aspecto importante para quem quer começar a investir. Porque realmente, se você possui dívidas, você possui o que eu chamo de juros do mal. Juros do mal. Sabe por que é juros do mal? Porque existe também os juros do bem. É uma analogia simples, é uma expressão bem infantil até, juros do mal, juros do bem. Nós estamos falando de ursinhos carinhosos. O que é isso, cara? Juros do mal, juros do bem. Não. Os juros do bem, que eu costumo dizer, nada mais é que os juros que você recebe, os juros que você ganha com ele. Por isso que ele é juros do bem. Quando você vai lá e pega o seu dinheiro, ali que você suou, trabalhou, com muito custo conseguiu juntar ali no final do mês, e você fala assim: esse dinheiro eu vou investir, esse dinheiro eu vou colocar em uma conta de corretora, ou mesmo vou colocar numa Nuconta, vou colocar em algum lugar para esse dinheiro me gerar mais dinheiro, para esse dinheiro trabalhar para mim, tá? E isso é muito importante. Mas esses juros que você recebe é os juros do bem. E os juros do mal? O que é os juros do mal? É os juros que todo mundo já ouve falar aí todo dia. É os juros da dívida. Eu considero o pior juros possível os juros de dívida. É os juros, por exemplo, do cartão de crédito. Quando você não paga o total da fatura. Alguém já fez uma coisa dessa? Já cometeu um erro desse? De não pagar o total da fatura? E aí os juros do mal, o que vai fazer com você? Ele vai, ao invés de
trabalhar o seu dinheiro para você, ele vai te tirar cada vez mais dinheiro, tá? Então, a pergunta da Laide Angelim é muito boa. Posso investir mesmo estando no vermelho? Na minha opinião, não. Na minha opinião, você deve quitar as suas dívidas antes de investir. Você deve zerar esses juros do mal. Você deve se livrar dele. Porque quando você se livrar dele, você vai estar se livrando daquilo que é o pior, daquilo que tira o seu dinheiro. E tem uma coisa que nós vamos te falar. Dificilmente, gravem isso, tá? Prestem bastante atenção. Dificilmente os juros que o investimento vai te pagar, o rendimento que o investimento vai te pagar, vai superar os juros de uma dívida. Isso porque os juros da dívida já tem costumeiramente um valor muito maior do que o que você recebe de rendimento do investimento. Então é muito importante que você quite as suas dívidas antes de começar a investir. E esse é o primeiro aspecto que eu queria falar, tá? Quite as suas dívidas, depois invista. O segundo ponto, que é um ponto que o pessoal tem muita dúvida, é sobre reserva de emergência, tá? E aí surge aquela dúvida, quanto eu devo colocar na reserva de emergência? Qual o valor? Ou então, onde eu vou colocar a minha reserva de emergência? E até eu recebi algumas perguntas aqui sobre elas, eu vou responder depois. Mas antes de falar qualquer coisa sobre reserva de emergência, onde você deve deixar, o quanto deve ser, eu preciso falar uma frase que você tem que guardar e guardar bem sobre reserva de emergência. E essa frase poucos vão te falar. Reserva de emergência não é para você ganhar dinheiro. Vou repetir. Reserva de emergência não é para você ganhar dinheiro. Então, reserva de emergência, pessoal, é um fundo que você deve deixar ali e ele deve estar com liquidez. A principal característica da reserva de emergência é a liquidez. O que é liquidez? Para quem não sabe, está chegando aqui, nunca ouviu falar de reserva de emergência, muito menos de liquidez. O que é liquidez? Liquidez é aquele dinheiro que quando você precisa, ali na hora que você mais precisa, ele está disponível. Então, voltando, reserva de emergência não é para ganhar dinheiro, reserva de emergência é para te poupar de dificuldades em momento de uma emergência. E quais são as emergências que nós podemos passar quando a gente tanto fala de reserva de emergência? Uma emergência, por exemplo, perder o emprego. Acontece, pessoal, a gente não gosta nem de falar, não gosta nem de pensar, mas quando você perde o emprego, você tem que ter ali uma reserva para você pelo menos sobreviver, pagar suas contas. Se você tiver uma família, mais um motivo, tá? Qual é uma outra emergência que pode acontecer? Você tem um problema muito grave de saúde, ter que fazer uma cirurgia, ficar hospitalizado, internado. Quem já ficou internado ou teve familiar que ficou internado, sabe quanto custa uma internação, é muito caro. Então, se você não tem uma reserva de emergência, você vai se descapitalizar, você vai se endividar e isso não é legal. Você se endividar tendo investimentos não é uma coisa legal. Então, para começar, você tem que ter uma reserva de emergência, pessoal. Você tem que ter. Exatamente para estar disponível no momento da emergência, tá? Mas beleza, Daniel. Por que então eu devo ter a reserva de emergência além dessas situações que já falou? Porque a reserva de emergência, quando você tem tranquilidade. A sua mente ela fica tranquila para você conseguir investir o seu dinheiro para o longo prazo. Tá, mas por que você está falando que eu tenho que investir também o dinheiro para o longo prazo? Eu não posso investir o dinheiro para tirar agora, daqui uma semana, um mês, um ano, 2 anos? E aí é outro ponto importante que nós vamos falar. Mas antes de entrar nesse ponto de longo prazo, por que você deve investir para o longo prazo, eu quero responder uma pergunta aqui sobre reserva de emergência. O Elbson C. Borges, ele perguntou assim, CDB ou Selic para reserva de emergência? Como eu falei aqui anteriormente, reserva de emergência, a principal característica dela tem que ser liquidez. Ou seja, ela tem que estar sempre disponível. E aí, quais são os investimentos mais líquidos que nós temos no mercado hoje, né? Alguns até acham que não é investimento, né? Mas a poupança é líquida. A hora que você quiser, você tira. Até no final de semana, se você precisar sacar um dinheiro da poupança, você consegue. Você sabia disso? Mas realmente, a poupança não é o melhor local para você deixar sua reserva de emergência hoje. Qual é, então, uma boa opção? O Nubank.
por exemplo, é um grande exemplo hoje de um local que você coloca o seu dinheiro, você tem uma liquidez imediata, caso você precise sacar. É lógico que quando você coloca a reserva de emergência, você coloca lá desejando não usar. Ou alguém aqui deseja ter alguma emergência, algum problema muito grave para resolver. Ninguém quer. Reserva de emergência é para ficar lá quietinha. Então, na Nubank, você consegue ali deixar o dinheiro, ter uma boa rentabilidade com esse dinheiro, porque você vai ter 100% ali do CDI, apesar que o CDI hoje já deu uma caída boa, mas ainda assim não deixa de ser uma boa para o seu fundo de emergência, já que o principal objetivo é te sustentar no momento de emergência. E uma outra opção também, que é muito boa, e principalmente no quesito segurança, é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele te dá a segurança porque ele é um título público do governo federal. Então, se um dia alguma crise muito grave assolar o Brasil, antes de o governo dar calote, na teoria, né, quem vai dar calote serão os bancos. Então, você que até, como perguntou aqui o Elbson, coloca o seu dinheiro num CDB, que é um título privado, é uma renda fixa privada, que é emitida por bancos, CDB é menos seguro que o Tesouro Selic, que é do governo. Exatamente por esse motivo que eu te falei. No momento de crise grave, o banco, certamente ele vai ter mais problemas, e problemas antes, às vezes vai até falir antes do governo, enquanto o governo vai estar ali ainda sustentando. Então, nós já falamos aqui, poupança, Nubank, que está sendo uma excelente opção. A minha reserva hoje está na Nubank, uma boa parte dela, é claro. E uma outra opção, que você vai ver pouquíssimas pessoas falando, é deixar a reserva em dinheiro, papel. Dinheiro, papel, isso mesmo. Nota de dinheiro. É sempre bom você ter uma pequena parcela da sua reserva de emergência em dinheiro, em casa. Porque você nunca sabe qual será a emergência que vai te assolar. Principalmente vai assolar sua família, sua esposa, seus filhos. E você ter o dinheiro em papel em casa, ele te dá uma segurança que nenhuma outra opção de reserva de emergência dá, tá? Então é muito interessante. E nessa lógica aí de deixar a reserva de emergência em dinheiro, papel, eu recebi uma pergunta da Regininha, @regininha. Ela perguntou assim: reserva de emergência em dólar, sim ou não? Vamos lá, se você mora no Brasil e você tem uma emergência e você tem dólares em casa, você vai conseguir ali usar aqueles dólares no momento da emergência ou não? Essa é a questão. Reserva de emergência em dólar, eu acredito que não seja a melhor opção se você mora num país que só aceita real, tá? No momento de emergência, você não vai ter como ir lá e trocar o dólar por real. Então, eu acredito que a melhor opção seja você ter sim a reserva de emergência em real. Mas isso quer dizer que você não pode ter dólar? Não, de modo algum. Só que você não teria o dólar como uma reserva de emergência. O dólar seria o que nós chamaríamos de reserva de valor. Você teria ali uma reserva de valor em dólar, para exatamente te precaver de um momento de crise no país, de um momento que você quiser ali fazer uma viagem de última hora, você ter esse dinheiro como uma reserva de valor, mas não como uma reserva de emergência. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Então, resumindo e voltando naquela frase que eu falei, reserva de emergência não é para ganhar dinheiro. Reserva de emergência é para te dar tranquilidade perante situações de emergência e tranquilidade para investir para o longo prazo. E é exatamente esse o terceiro assunto que nós vamos falar. Nós já falamos de dívidas, se nós devemos investir com dívidas, a resposta foi não. Já falamos de reserva de emergência, né? Onde você pode deixar, por que é importante, qual é a principal função dela. E agora nós vamos falar de longo prazo, o terceiro ponto. Por que nós devemos investir por longo prazo? Você com certeza já deve ter ouvido falar uma coisa que todo mundo gosta. Já foi até chamada de 8ª maravilha do mundo. Enfim, juros compostos. Quem já ouviu falar de juros compostos aí, manda uma mãozinha aí para mim nos comentários, por favor. Quem já ouviu falar de juros compostos? Vamos lá. Viviane, isso aí. Juros compostos, pessoal. Leandro, é isso aí. André. Juros compostos, pessoal, está sendo muito falado, mas muitas pessoas não sabem o que é isso, né?
Juros compostos é uma fórmula. Beleza, pessoal? Obrigado aí quem respondeu, que sabe o que é juros compostos. Juros compostos é uma fórmula matemática. Não é uma expressão somente, é uma fórmula matemática. E aí você vai falar assim pra mim, poxa, Daniel, eu não gosto de matemática, cara. Pô, na época minha de escola eu odiava matemática. Mas, pessoal, se você quer ganhar dinheiro nos seus investimentos, se você quer entender como o seu dinheiro pode se multiplicar e trabalhar para você, você deve entender essa matemática, essa fórmula de juros compostos, tá? E como é que é essa fórmula? Fala aí pra gente, Daniel. Essa fórmula, ela basicamente é montante igual a capital, ou seja, capital, aquilo que você investiu. Montante nada mais é do resultado que você vai ter. Então, montante igual a capital, que é o que você vai investir. Agora vem a parte interessante. Capital vezes, aí vem um parênteses. 1 mais I, que é a rentabilidade que você vai ter naquele investimento. Então, é capital vezes a rentabilidade. E aí vem a mágica, elevado a T. O que é esse T? Esse T é o tempo. Então, o que significa? Que o seu capital ele vai estar exposto a uma rentabilidade, que é o parêntese, o capital vai estar exposto a uma rentabilidade, que é o parêntese, e essa rentabilidade ela vai estar elevada a uma coisa chamada tempo. E aí, pessoal? Quem lembra a propriedade, qual era a principal característica da propriedade potência que elevava? Qual é a principal característica? Vamos lá, eu vou responder para facilitar a galera que não gosta de matemática. O pessoal já está aí, deve estar tudo se coçando. A potência, pessoal, ela tem uma propriedade que chama-se exponencial. E essa propriedade, ela aumenta consideravelmente, várias vezes, muito, aquilo a que ela é elevado. Ou seja, essa potência, esse tempo, ele causa uma valorização, um aumento exponencial. Então vamos lá. O que está elevado ao tempo na nossa fórmula? É capital vezes a rentabilidade. Capital vezes a rentabilidade. E significa o quê? Que quanto maior for esse tempo, esse T da fórmula, maior, ou seja, mais vai multiplicar a minha rentabilidade, mais vai multiplicar a minha rentabilidade e mais vai multiplicar o meu capital. Beleza. JL Neto aí tá pedindo, dá um exemplo aí para ficar melhor. Vamos lá. Digamos que eu tenha R$100 para investir, que é o que a gente está falando aqui. Vamos investir com pouco dinheiro. Só tenho R$100, quero começar a investir. R$100 vai ser o meu capital. Digamos aqui que eu consegui um investimento excelente que está pagando 1% ao mês, tá? Ou 1% ao ano. Ou enfim, 1% ao mês. Vamos lá, 1% ao mês para ficar mais fácil. Então eu tenho um capital de 100 e que está exposto a 1% de rentabilidade. 1,1, que é 1% a mais de 1,01, que é 1% a mais de rentabilidade. E aí, esse percentual, ele vai estar elevado ao tempo. Significa o quê? Que quanto mais tempo eu deixar elevado essa rentabilidade de para mim aqui, mas já voltei. Quanto mais tempo eu deixar elevada essa rentabilidade de 1% a esse tempo, ou seja, a esse T, mais ela vai se avolumar exponencialmente. E assim, essa rentabilidade vai ficar maior e vai ser multiplicada sobre o meu capital de 100 e eu vou ganhar. Então, se eu deixar ali um mês apenas, se é 1% ao mês, eu deixar um mês apenas, eu vou ganhar apenas 1%. Agora, se eu deixar 2 meses, eu vou ganhar muito mais que 1%. Eu vou ganhar 1% sobre 1%. Lembra daquela frase que a gente ouvia falar às vezes? Juros sobre juros, juros sobre juros? Pois é juros sobre juros. Juros compostos é exatamente juros sobre juros. Eu não vou me ater muito nisso, mas eu quero dizer para vocês que a gente tem que investir como se a gente estivesse olhando a grama crescer. Alguém aqui já parou para olhar a grama crescer? Alguma vez assim? Alguém já viu assim, olha, a grama está crescendo 1 centímetro, 2 centímetros? Eu tenho certeza que não.
E por que a gente não faz isso? Porque a grama, ela cresce devagar. É tedioso, é chato você ficar esperando a grama crescer. E o ganho com investimentos, ele é da mesma forma. Nós devemos investir sempre focando para o longo prazo. Laís está rindo aí. Evelyn também falou que nunca ficou olhando a grama crescer, né? Frederico também não. Então, pessoal, não tem que ficar olhando a grama crescer, da mesma forma você não tem que ficar ali investindo e olhando ali para ver se meu investimento vai crescer agora. Eu vou ganhar agora. Não. A grama ela cresce devagar e os investimentos também. É no longo prazo que a gente vai ver a nossa grana se multiplicar, tá, pessoal? E se a gente não entende isso, fica muito difícil a gente ganhar dinheiro, tá bom? Investir por longo prazo. E agora, para fechar essa primeira parte de aspectos importantes para começar a investir, eu quero falar o seguinte. Existe um gráfico que eu gosto muito, que é exatamente a relação, que exemplifica a relação risco-retorno. Alguém já ouviu falar de risco-retorno? Basicamente quanto maior for o risco, maior será o seu retorno. E aí, isso explica muitas pessoas que querem ganhar muito dinheiro, mas não querem correr risco nenhum. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que diz bem assim: um dos maiores riscos que você pode correr é não se expor a risco nenhum. Então nós conhecemos muitas pessoas que ficam a vida toda ali com medo de investir, sendo que você pode muitas vezes estudar, se preparar, se capacitar e conseguir investir para o longo prazo, obviamente, mas investir também com segurança, tá? E aí quando você considera essa relação risco-retorno, você tem que se expor um pouquinho a risco para poder ganhar dinheiro, tá? E agora nós vamos falar exatamente uma pergunta que me fizeram aqui, que foi a Sandrinha Viana. Ela perguntou assim: com quanto dinheiro eu posso começar a investir? A partir de quanto é possível começar a investir? Nós fizemos recentemente uma semana que nós chamamos a Semana de Zero Investidor. Exatamente para aquelas pessoas que nunca tinham investido, queriam começar a investir, para a gente poder explicar. E nessa semana nós disponibilizamos 3 vídeos em que nós mostramos e provamos que dá para investir sim com pouco dinheiro, tá? Por exemplo, se você quer comprar, se você tem só R$37, vamos cogitar aqui, fazer uma hipótese, um exemplo, que você tem só R$37 para investir. Hoje, a partir de R$37, você já consegue comprar um título do Tesouro, um título público do governo, que é o título pré-fixado, tá? Você consegue comprar a partir de R$37. E aí, pessoal, nós falamos, né? Por que deixar o dinheiro na poupança então? Por que ter tanto medo de investir? Até o final dessa live nós vamos falar passo a passo o que você precisa para começar a investir. Fique ligado aí. Então, não precisa ter esse medo. E aí a Sandrinha perguntou: com quanto eu posso começar a investir? Sandrinha Viana. Você pode começar a investir de acordo com os seus objetivos. Então, se você quer investir em títulos públicos, né? Quer investir numa aplicação mais segura, livre de risco, você deve investir no Tesouro. E aí com R$37 você consegue investir. Mas aí você pode falar: não, eu quero ter mais rentabilidade, eu quero me expor um pouquinho a risco. O que eu faço, Daniel? Aí você pode começar lentamente, pouco a pouco, a se expor na renda variável. E o que é isso, renda variável? Renda variável é exatamente o que nós chamamos as ações e os fundos imobiliários. Existem várias ações e fundos imobiliários que você pode investir mesmo com pouco dinheiro. Vou dar um exemplo aqui de um fundo imobiliário que você consegue investir a partir de R$5. Não quer dizer que seja o melhor fundo imobiliário, mas é apenas para exemplificar que existem fundos imobiliários que você consegue investir com pouco dinheiro, mesmo apenas com R$5. E o exemplo é o FLMA11, que é o fundo imobiliário Continental Square Faria Lima. Ou seja, você consegue comprar um fundo imobiliário que está exatamente localizado numa das principais localidades do estado de São Paulo, que é a Faria Lima. Então você consegue ali
se expor a risco com R$5 para você poder começar a investir, começar a aprender a investir, tá, pessoal? E também você pode sim comprar ações, tá? Existem ações de boas empresas a partir de R$10. Vou citar um exemplo aqui de uma. Talvez você já tenha até ouvido falar ou já até calçaram alguns dos calçados dela. É a Grendene. Para quem quiser anotar, quem está fazendo anotação aí no caderninho, é a GRND3, Grendene. Ela mesma, aquela que vende calçados e tal, é uma boa empresa e ela está hoje custando menos de R$10. Menos de R$10. Então, com menos de R$10, você consegue comprar a ação da Grendene. E aí você vai poder falar assim, quando você for numa loja que estiver vendendo um calçado da Grendene, você vai falar assim, ó, eu sou sócio dessa empresa, eu sou sócio desta loja, porque eu tenho ação da Grendene. Ah, Daniel, mas eu não gosto da Grendene, não quero comprar Grendene, eu quero comprar outra empresa. Então, vamos lá. Você quer ser sócio do Itaú? Você pode ser sócio do Itaú com menos de R$14. Você pode ser sócio do Itaú com menos de R$14. Que é você comprar a ação da Itaúsa, que é o ticker, né, que é o nomezinho ITSA4 ou ITSA3 também. Com menos de R$14 você consegue ser sócio da Itaú, do Banco Itaú. E aí eu pergunto, será que é bom ser sócio de um banco? A galera que já tem aí a ação da Itaú já pode até responder aí nos comentários. É bom ser sócio de um banco? Claro que é, pessoal. Paga dividendos, tem dado lucros muito consistentes nos últimos anos. Então é algo muito bom. E existem várias outras ações com menos de R$30 que você pode comprar também. Como a VEG, entre outras, Fleury, ações de boas empresas que você pode começar a se expor para você começar a testar. E aí você pode comprar, se você quiser, apenas uma ação. Uma ação. Então, se eu quiser comprar uma ação da Grendene, vai me custar R$ 9,99, que foi o fechamento dela hoje. Uma ação. Sabe como é que você faz para comprar isso? Você compra no que nós chamamos de mercado fracionário. É só você colocar o mesmo nomezinho que nós falamos aqui, o GRND3, e no final escrever o F. Quando você faz isso, você consegue comprar a partir de uma ação. E aí você consegue adquirir com pouco dinheiro. Pessoal aí quiser escrever aí nos comentários como é que funciona o ticker, por exemplo, da Grendene no fracionário, pode escrever na ITSA a mesma coisa. Então eu quero comprar a ação da Itaú no mercado fracionário, como é que eu faço? É só eu ir lá no meu home broker, que nós vamos falar depois como você fazer isso, e colocar ITSA 4F no final, sempre colocando o F, que é de fracionário. E aí você vai poder comprar a partir de uma ação, investir com pouco dinheiro. Obrigado, Borjão, por escrever aí TSA 4F, por exemplo. Então você pode sim começar a investir na bolsa de valores, começar a investir em grandes empresas, empresas de sucesso com pouco dinheiro, tá? Também pode comprar fundos imobiliários com pouco dinheiro, tá bom? E agora, vamos a uma parte muito interessante que eu gosto de falar. Ah, mas antes de entrar nessa última parte, eu queria falar uma coisa. Nós vamos falar aqui agora de como você pode fazer para começar a investir, tá? Não é difícil, tá? Você pode sim fazer sozinho. Você é capaz de entrar lá no site da corretora, de fazer o seu cadastro, de transferir o seu dinheiro, de entrar lá no home broker, de comprar o que você quiser. Você é capaz. Mas nós sabemos que tem pessoas que se sentem inseguras. Tem pessoas que têm medo de entrar lá sozinhas por conta própria e comprar uma ação e comprar um fundo imobiliário. Nós sabemos que isso existe. E aí, pessoal, foi pensando nessas pessoas que nós colocamos um módulo especial no nosso curso de passo a passo, que eu acho que foi o melhor módulo do curso, tá? Como assim um módulo de passo a passo? Nós gravamos todas as telas necessárias para você conseguir fazer um cadastro na corretora, para você conseguir transferir o dinheiro para a corretora, para você conseguir entrar lá no home broker e comprar, ou então mesmo entrar na plataforma de renda fixa e comprar. E esse módulo passo a passo está disponível no nosso curso, que nós estamos oferecendo só essa semana. Não tem muitas vagas disponíveis, nós estamos assim muito satisfeitos, o pessoal
realmente comprou a ideia do curso, estamos com muitos alunos, o grupo do Telegram já está em funcionamento, o pessoal já está lá presente, pronto para mandar dúvida. E se você se sentir inseguro de seguir os passos que eu vou falar aqui agora, você tem essa opção de participar do curso enquanto ainda houverem as vagas, tá? E para quem quiser participar, nós abrimos mais uma condição de pagamento especial. Nós abrimos uma condição de pagamento em pagar em até 12 vezes, tá, pessoal? Antes estava em 8 vezes e agora nós estamos disponibilizando que pague até em 12 vezes. É uma condição muito especial. E também nós vamos disponibilizar para quem fizer a inscrição a partir de hoje e para quem já fez a inscrição também, já está como aluno, um bônus muito especial, tá? E eu queria falar desse bônus porque é um xodó meu, que é a planilha de orçamento anual. Nós estamos chegando ao final de mais um ano, 2019 já está praticamente acabado, daqui a pouco chega 2020. E aí a gente precisa, pessoal, nos planejar. Se nós não planejarmos os nossos custos, as nossas despesas, as nossas receitas, muito dificilmente nós vamos ter uma boa eficiência ao poupar dinheiro e ao investir dinheiro. Então essa planilha ela vai estar disponível aí para quem fizer a inscrição no curso, vai ser um bônus extra, não estava previsto. Nós decidimos hoje disponibilizar esse bônus para quem fizer a inscrição. Então assim, ainda faltam poucas vagas, tá, disponíveis. Então se você quer esse bônus, quer participar desse curso, quer esse passo a passo, quando acabar essa live, você já vai lá, clica no link da nossa bio, já se inscreve, não perde tempo, porque vai ser muito bacana. Vamos continuar, pessoal. O que é necessário para investir? Como eu falei, eu vou aqui dar todos os passos que você precisa para investir. Você não precisa de muita coisa. Primeiro passo que você deve fazer, e foi até uma pergunta do Ivair de Souza, né? Ele perguntou assim, qual a melhor corretora para iniciantes? A pergunta do Ivair de Souza. E eu até estou vendo aí que a Lívia também está querendo saber, tem um pessoal aí que está querendo saber qual a melhor corretora, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá, pessoal? O que você deve avaliar em uma corretora? Primeira coisa para mim que você tem que avaliar numa corretora é se ela é uma corretora que oferece uma segurança ao investidor. Ela é uma corretora que não é uma corretora iniciante, é uma corretora que já está estabelecida no mercado, é uma corretora que já tem milhões e milhões e milhões investidos nela, tá? Para que você tenha mais confiabilidade nela. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto que você deve observar numa corretora, na minha opinião, é a estabilidade da plataforma. Se ela é uma plataforma estável, se ela é uma plataforma que não fica caindo, toda hora que você vai lá tentar investir, a plataforma cai, enfim, e você não consegue, e aí é ruim. Um outro ponto, terceiro ponto que você tem que terceiro ponto que você tem que avaliar é se é uma plataforma amigável, é uma plataforma que você se adapta. E aí, quando a pessoa pergunta assim, qual a melhor corretora, e às vezes ela acha que a gente fica em cima do muro, não é isso, mas é que para cada pessoa vai existir uma corretora melhor, cada um vai se adaptar melhor a uma plataforma. Isso é comum, tá, pessoal? Não é algo muito estranho, não. Eu, por exemplo, me adaptei muito bem a uma plataforma que foi a plataforma da XP, depois eu me adaptei muito bem à plataforma da Clear, e eu conheço amigos meus que não se adaptaram a nenhuma das duas plataformas, tá? Então, vamos falar aqui agora algumas corretoras que você pode criar sua conta tranquilamente, sem ter nenhum medo de investir, tá? A primeira que eu vou falar é exatamente a que está no passo a passo do nosso curso. Nós colocamos ela como uma corretora que nós exemplificamos para renda fixa, tá? Basicamente. Ah, mas eu não posso investir em renda variável através dela? Pode, mas nós colocamos ela como exemplo de renda fixa, que é a Easy Invest, tá? Foi uma corretora que nós entendemos que é uma corretora que tem uma plataforma que é bem fácil e intuitiva de mexer, tá? Então, nós fizemos um passo a passo dela no nosso curso. Quem assinou, já está participando como inscrito, vai poder ali entender um pouquinho mais. Mas tem várias outras, vou falar agora mais algumas. Alguém me perguntou aí se a Rico é uma boa corretora. Sim, pessoal, a Rico é uma excelente corretora, tá? Inclusive a plataforma dela é bem amigável para a galera que tem um pouquinho de dificuldade com informática, com internet, como usar. A Rico tem uma das plataformas mais amigáveis que eu já vi. Então, assim, é realmente uma corretora muito boa. A XP, que eu já falei, é uma outra corretora que tem uma plataforma muito amigável.
e é muito bacana para renda fixa. Ela não é tão boa para ações, porque hoje ela está com um custo muito elevado de corretagem ainda, enquanto o mercado já está inovando para taxa zero. A XP ainda continua cobrando R$18,90 de corretagem, uma corretagem bem pesada. E aí, eu vou falar agora de uma corretora que eu indico para renda variável, que é a corretora que eu utilizo para renda variável, que é a corretora Clear. Ó, coraçãozinho para Clear, tá? É a corretora que tem taxa zero para renda variável, principalmente para ações, né? Porque renda variável, realmente, fundos imobiliários têm taxa zero em várias corretoras. Se você ainda tem dúvida sobre as taxas cobradas em cada corretora, quando acabar essa live aqui, nós vamos subir no nosso Stories um post que nós temos com as taxas de corretagem das corretoras, para você poder usar essa tabela, tá? Para você poder definir qual corretora você quer. Então já falamos de Desinvest, já falamos de XP, já falamos de Rico, já falamos da Clear, que tem taxa zero para ações. Agora, mais recentemente, surgiu a corretora do Banco Inter, tá? Aí eu já não tenho tantas coisas boas para falar, tá? Se alguém do Banco Inter estiver assistindo essa live ou vier assistir essa live, vocês me perdoem. Mas aconteceu uma coisa muito chata comigo, eu tive uma experiência muito ruim com a home broker e com a corretora do Banco Inter, né? Eu transferi meu dinheiro para lá e eu acho que eu recebi um atendimento muito ruim, porque um atendente deles virou para mim e falou bem assim: agora que você transferiu, você tem que esperar 24 horas para poder investir. E eu, sinceramente, invisto já há bastante tempo, tá completando esse ano, terminando esse ano mais 11 anos que eu invisto, e eu nunca vi isso de você transferir o dinheiro para uma corretora e você ter que esperar 24 horas para poder investir. Então, isso aconteceu comigo na Inter, então eu tive essa experiência negativa e por esse motivo eu não tenho coragem de indicar para vocês, meus seguidores, meus alunos, a corretora do Banco Inter, tá? Então nós falamos aqui de várias corretoras. Se tiver mais alguma corretora que vocês querem, tem dúvida, eu tenho um papai de menina tá falando aqui, Ativa Investimentos. Eu não conheço essa corretora, tá? Nunca ouvi falar nessa corretora. Então assim, como eu falei, você tem que investir numa corretora que tem confiabilidade, você consiga confiar para investir, que já está renomada no mercado há muito tempo. Então fiquem tranquilos. Modal Mais, esqueci de falar. Sim, pessoal, Modal Mais é uma corretora que é muito tranquila e muito segura, boa de investir. Abraço, Natália Arcuri aí, e o pessoal da Modal Mais, que está sempre ali participando. Então, também gosto da corretora Modal Mais, não tenho nenhum problema com ela. O Eco Investidor está explicando aqui, ó, essa situação de 24 horas no Banco Inter é só no primeiro aporte. Realmente, o atendente do Banco Inter ele foi muito falho em não me explicar que era só no primeiro aporte, tá? Isso me deixou extremamente revoltado, o atendimento deles foi péssimo e até a prova como um atendimento ruim, né, afasta o cliente, porque realmente eu tirei todo o meu dinheiro do Banco Inter e fui todo o meu dinheiro para a Clear. Então, como aí o pessoal está falando aí que é só, o Eco Investidor está falando aí que é só nas primeiras 24 horas, então quem quiser aguentar isso, tolerar isso, pode tolerar. Enquanto na corretora Clear, eu transfiro e em menos de 1 hora eu já consigo fazer meus investimentos em ações e fundos imobiliários, tá? Beleza? Um abraço aí pro Eco Investidor e pro Mendes Invest aí que estão participando. Inclusive o Mendes Invest mandou uma pergunta aqui, daqui a pouco nós vamos responder. Então, pessoal, o primeiro passo aí para começar a investir que nós falamos, criar uma conta na corretora, tá? Já falamos várias corretoras aqui que você pode escolher, tá? E o segundo passo, qual é o segundo passo? Transferir o dinheiro para corretora, tá? Por quê? Se você não tiver o dinheiro na corretora, mesmo tendo a conta, você não vai conseguir investir, tá? A não ser que você já tenha alguma outra aplicação nessa corretora. Mas se você não tiver aplicação nenhuma, com certeza, se você tiver 0 de saldo, você não vai conseguir investir. Então vamos lá, primeiro passo, criar a conta na corretora. Segundo passo, transferir o seu dinheiro para a corretora. Terceiro passo, esse é o passo mais importante. Em um dos vídeos da semana de Zero ao Investidor, nós falamos do senhor Luiz Barsi, que é considerado o maior investidor pessoa física da Bolsa. E ele começou a investir muito novo, né?
com pouco dinheiro, igual muitos aqui que estão assistindo essa live, e como a maioria da população brasileira também não tem muito dinheiro, ele começou investindo ali com pouco dinheiro. Mas uma característica fundamental do Luiz Barsi, que realmente definiu o sucesso dele na Bolsa de Valores e com investimentos, foi que ele escolhia ativos de valor. Ele escolhia investimentos de valor. E aí você vai me perguntar, como assim investimentos de valor? Investimento de preço? Não, pessoal. Um conceito que é muito bacana é a diferença entre preço e valor. Alguém que já ouviu falar da diferença entre preço e valor? É uma diferença que eu acho fundamental para a gente entender. Preço é aquilo que você paga. Então, pessoal, preço é aquilo que você paga. E valor é aquilo que você leva. Então, o Luiz Barsi, ele investiu por muitos e muitos anos, até hoje investe, em investimentos de valor, em ativos de qualidade. E no longo prazo, e aí vamos voltar ao que nós falamos no começo aqui da live, que investia para longo prazo. No longo prazo, o que tende a acontecer com ativos de valor? Vamos citar um exemplo de uma empresa. Vamos pegar uma empresa. Uma boa empresa, uma empresa que tem valor, uma empresa de qualidade, uma empresa que performa, que dá resultados para o seu acionista, que está sempre se valorizando. No longo prazo, a tendência é que essa empresa, que esse ativo de valor, ele suba o seu preço também. É o que nós falamos, que preço, ele tende a se equivaler ao lucro de uma ação, por exemplo. Então, quanto melhor for o ativo, quanto melhor for a seleção do ativo que você vai comprar, melhor você vai performar e mais sucesso você vai ter nos seus investimentos. Tá? E esse é o terceiro ponto. O primeiro ponto é criar uma conta, o segundo ponto é transferir o dinheiro para a conta da corretora e o terceiro ponto é investir em ativos de qualidade. Selecionar qual ativo você vai investir. Realmente, essa é a parte mais complicada de investir. É selecionar onde você vai investir o seu dinheiro, em qual empresa, em qual ação, em qual fundo imobiliário, em qual título. E, mais uma vez, eu retomo aqui dizendo que caso você queira estudar por conta própria, procurar na internet, ler alguns livros, nós achamos uma ótima opção você estudar por conta própria, ler livros, correr atrás, YouTube, hoje em dia tem muito conteúdo. Mas se porventura você tem alguma dificuldade de estudar sozinho, de aprender sozinho, o nosso curso ele vai ensinar como você analisa a qualidade dos ativos. E aí nós destacamos algumas análises lá, que são as análises de fundos imobiliários de papel e de tijolo, que nós ali mostramos como fazer e damos alguns exemplos, e também a análise fundamentalista, que é a análise que nós usamos para ações. Nós ensinamos como fazer uma análise fundamentalista e também damos um exemplo de uma empresa a partir de uma análise fundamentalista. Então, se você tem alguma dificuldade para investir sozinho, tem dificuldade de selecionar seus ativos, conta com a gente, acabando essa live, já clica lá no link da bio, se inscreve e vamos estudar juntos. Estaremos à disposição no grupo do Telegram para tirar as dúvidas. Lívia, vou deixar essa live salva, pode ficar tranquila, vai ficar 24 horas salva essa live para vocês poderem acompanhar. Então vamos lá, primeiro passo, criar a conta na corretora. Segundo passo, transferir o dinheiro. Terceiro passo, selecionar o ativo. Qual é o quarto passo? Depois que você fez esses 3 primeiros passos, é investir. É entrar lá e comprar o ativo, adquirir o ativo, seja ele um título público, um título privado, uma ação, um fundo imobiliário ou o que quer que seja. Então, você vai poder começar a investir. Então, esses 4 passos, pessoal, são os passos fundamentais. Aí eu pergunto para vocês, tem alguma dificuldade? E se tiver, nós estamos à disposição no direct, é só mandar lá que nós vamos te ajudar a investir, tá bom? Ajudar a começar a investir. Agora eu vou responder mais algumas dúvidas aqui, que nós já estamos com um tempo bem avançado, algumas dúvidas que nós recebemos nas caixinhas hoje que nós abrimos para essa live. E uma das dúvidas é a dúvida do André Nascimento. Onde eu invisto para 3 anos, para médio prazo? Onde eu devo investir meu dinheiro para médio prazo? Aí ele coloca 3 opções aqui. Selic, IPCA ou CDB. Então, essa dúvida é uma dúvida muito comum realmente, né? A pessoa tem um prazo, um dinheiro que tem prazo, que ele vai precisar daqui a 3 anos.
e ele não sabe a melhor opção para investir. Eu acho que o importante é você ter consciência que ao final desses 3 anos você deve ter esse dinheiro disponível. Então, assim, você não pode correr um risco de colocar o seu dinheiro, esse dinheiro que você vai precisar, em um ativo que no momento que você mais precisar naqueles 3 anos ele não vai estar disponível. Agora, se você vai colocar no Selic IPCA, eu já acho que não vai, o Tesouro IPCA acho que já não vai ser muito ideal para você, porque não vai ter um tesouro ali para 3 anos. Mas o Selic e o CDB, se tiver um CDB ali de 3 anos, ele pode te atender e muitas vezes te oferecer uma rentabilidade maior do que o Tesouro Selic, dependendo do percentual ali do CDI, né? 105, 107, eu não sei quanto está para 3 anos, né? Ofertando os CDBs. Mas você pode conseguir, sim, uma rentabilidade melhor. Agora vem uma pergunta aqui do Rafa Dalpin, que ele pergunta assim: qual papel vai multiplicar 3 vezes em 2020? E aí eu quero só fazer uma correção aqui ao Rafa. Rafa, toda vez que você chama uma ação de papel, você está considerando ela um pedaço de papel. Parece óbvio o que eu falei, né? Mas existe uma frase que eu gosto muito. Não invista em ações. Preste atenção nessa frase. Não invista em ações. Invista em empresas. Então eu vou trazer essa frase para a sua pergunta. Não invista em papéis. Invista em empresas. E aí a sua pergunta: qual empresa vai multiplicar 3 vezes em 2020? Rapaz, só se eu tivesse bola de cristal. Tá? E se eu soubesse, eu acho que eu ia vender essa informação bem caro. Eu não ia passar ela de graça numa live. Então, a gente tem que parar de tentar adivinhar qual ação vai valorizar 3 vezes, qual vai ser a próxima Magalu, ou, enfim, como eu vou ganhar dinheiro rápido. Caso eu tô precisando de uma água mesmo, tá? Pigarro tá preso na garganta. Mas então, a gente tem que parar com isso, a gente tem que entender que o investimento em ações é investimento por longo prazo. Então não adianta a gente querer ficar tentando adivinhar qual vai multiplicar 3 vezes em 2020 pra gente ficar rico rápido. É lógico, se você me perguntar se eu gostaria de ficar rico o mais rápido possível, uma ação minha valorizar 3 vezes, eu gostaria, mas pergunta se eu perco o meu tempo tentando aqui adivinhar qual vai valorizar 3 vezes. Eu perco meu tempo estudando e correndo atrás de entender cada vez mais como funcionam as empresas, como analisar uma empresa pelos seus fundamentos, pela qualidade dos fundamentos dela, analisando os resultados dela, para eu poder assim entender. Um papai de mina respondeu aqui, né? O perfil Um Papai de Mina respondeu: só empírico sabe qual papel vai multiplicar por 3 vezes em 2020. Eu realmente não sei, tá? Mais uma dúvida aqui do Carlos Renato 93, @Carlos Renato 93. Ele pergunta assim: as ações do Banco Inter estão despencando, o que você acha disso? Vamos lá, pessoal. Como eu falei anteriormente, eu não sou o mais indicado para falar bem do Banco Inter pela experiência que eu tive como cliente. Então, desde que o Banco Inter ali estava para subir ainda, há bastante tempo atrás, eu não levei fé assim na ação pro longo prazo. E como eu sou um investidor de longo prazo, e eu prego isso, e eu sou um skin in the game, eu realmente faço aquilo que eu falo, eu não fico pregando, falando aquilo que eu não faço. Então, eu não vi futuro para longo prazo, ou seja, acima de 10 anos, para o Banco Inter. Então, não me surpreende hoje a ação do Banco Inter estar caindo, tá? Realmente eu não vejo hoje uma empresa que gera caixa, é uma empresa que vai ter dificuldade em oferecer serviços que gerem realmente um caixa expressivo, como hoje geram os grandes bancos como Itaú, como o Bradesco, que vem batendo recorde de lucro trimestre após trimestre, tá? Também outros bancos aí que têm performado bem. Então eu acho que o Banco Inter ele vai realmente ter muita dificuldade por longo prazo. Agora essa é a minha opinião, tá, pessoal? Não quer dizer que eu esteja certo ou errado. Se eu estou certo ou errado, só o tempo vai dizer. É que nem a Gil Spaju falou que investir não é mágica. Investir é estudo, pessoal. Tá? Eu levo isso. Investir é uma ciência. Por muito tempo, os brasileiros consideraram a Bolsa de Valores como uma aposta. E qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado de considerar a Bolsa de Valores uma aposta?
muitos perderam dinheiro, porque simplesmente apostavam. E aqueles que, enquanto alguns estavam apostando, começaram a estudar sobre ações, começaram a procurar entender sobre investimentos, entender sobre análise fundamentalista, entender sobre empresas, como você conhecer essas empresas, aqueles que fizeram isso, eles conseguiram grandes retornos e hoje estão ricos. Pessoal, ainda tem tempo de ganhar dinheiro com bolsa. Nós estamos agora passando pelo início de um ciclo de alta. Eu tenho um gráfico que eu gosto muito, eu vou até mandar para a galera que está já inscrita no curso, no nosso grupo do Telegram, que é um gráfico que ele mostra o ciclo de alta e o ciclo de baixa que já passamos na Bolsa Brasileira. Cada ciclo de alta e cada ciclo de baixa. E pessoal, ciclos de alta duram anos, tá? Ciclo de alta duram anos, nós estamos apenas no início do ciclo de alta. Isso quer dizer que quem entrar hoje, quem sair dessa live e amanhã criar uma conta corretora e começar a investir em ações e comprar bons ativos, como eu falei, ativos de valor, também pode ganhar dinheiro. Daqui a 10 anos você pode estar muito melhor do que hoje, tá? Só que você tem que sempre lembrar o que a nossa colega falou ali, que investir não é aposta. Comprar uma ação não é uma aposta. Comprar uma ação é alvo de muito estudo e se você fizer assim, você vai conseguir sim receber o retorno disso no longo prazo, tá? Vamos para mais uma pergunta aqui. Mendes Invest. Essa pergunta é bacana. A gente até usou a nossa planilha, que é a planilha dos objetivos. Nós disponibilizamos ela gratuitamente por um tempo no nosso perfil. Nós usamos essa planilha para responder essa pergunta. E a pergunta é assim: para ter 1 milhão investido, colocando R$300 por mês, quanto tempo eu vou levar? Repetindo, para ter 1 milhão de reais investindo R$300 por mês, quanto tempo eu vou levar? E aí nós colocamos a nossa planilha e nós verificamos que se você considerar uma taxa de 1% ao mês, que é uma taxa que você pode sim conseguir, principalmente agora no ciclo de alta, mas também pode conseguir com uma carteira diversificada, tá? De renda variável, também contendo um pouco de renda fixa, com 1% ao mês, em 30 anos você consegue esse 1 milhão investindo R$300 por mês. 30 anos é bastante tempo, mas considerando que você vai estar colocando R$300 por mês, eu acho que você chegar em 1 milhão, se tornar um milionário, é realmente uma coisa muito bacana. Então, pessoal, resumindo o que nós falamos aqui, se você tem pouco dinheiro para investir, você tem uma coisa ao seu favor, é o tempo. Você vai ter que contar com o tempo e com a disciplina nos seus aportes. Se você tem pouco dinheiro ali, se sobra R$100, 200, R$300 por mês, pega esse dinheirinho com disciplina e vá colocando na conta da sua corretora, vá aplicando esse dinheiro, vá comprando os títulos, vá aplicando em ações, em fundos imobiliários. Se você tiver dificuldade, ainda tem vagas disponíveis no nosso curso para você poder conseguir investir sozinho. E o mais importante, pessoal, estudar, se preparar para conseguir investir para o longo prazo, para conseguir ter os retornos que vão te propiciar ser, sim, quem sabe no futuro, um milionário, tá? Vamos agora responder algumas dúvidas, faltam alguns poucos minutos para a live encerrar. Quem tiver alguma dúvida ainda pode mandar aqui embaixo. Eu estou vendo aqui o pessoal falando que no Banco Inter não conseguiu abrir uma conta até hoje. O Eco Investidor falando que o maior investimento foi não ter começado antes, muito bacana. Realmente o tempo ele é um aliado nosso na busca de construir, de acumular um patrimônio. E até vai ser um assunto da próxima live. Nós vamos falar sobre como acumular patrimônio de maneira consistente, tá? Vamos lá. Eu vi um camarada aqui perguntando sobre criptomoedas. Vamos lá. Criptomoedas, qual é a minha opinião sobre criptomoedas? Criptomoeda é uma moeda, o próprio nome já diz. Ela não é um investimento de fato. Então, assim como o dólar, como o euro, fala outra aí que eu já não sei, como Libra, são moedas, criptomoeda é uma moeda. E o valor dela varia.
como também o valor das moedas varia. O dólar, inclusive, varia pra caramba. Uma hora tá 4,15, 4, 3 e pouco, já varia muito, né? Então, a criptomoeda, pessoal, ela não deve ser encarada como investimento, tá? Ela deve ser encarada, sim, como uma opção também de reserva de valor, que foi aquilo que nós falamos no começo desta live, tá? Como você ter um pouco, se você quiser ter um pouco de criptomoedas, encare isso como uma reserva de valor. Estou colocando ali para se no futuro isso valorizar, eu ganhar dinheiro. Então, se eu precisar usar em algum momento, eu ter, e não como uma forma de investimento, tá? Aqui pediram para eu comentar sobre Itaúsa, Carla Neves. Itaúsa é uma empresa que é uma holding, né, do Itaú, e ela tem outros negócios dentro dela. Um dos negócios que ela tem dentro dela é a Alpargatas, que é exatamente a Havaianas, né? Então é uma empresa que 95% dela é Itaú, é composta de Itaú, e o restante são outros negócios. Então é uma empresa que tem trazido muitos retornos, tem pago bons dividendos para os acionistas, mas eu não estou indicando essa ação, apenas estou comentando que ela é uma boa ação. Então, caso você queira realmente investir, eu sugiro que você faça uma análise antecipada e realmente veja direitinho. Carlos Andrade perguntando sobre Magalu. Magalu é uma das minhas ações favoritas, tá? Eu gosto muito da Magalu, gosto muito da gestão da Magalu. Acho que vai trazer um retorno muito grande para o acionista no longo prazo. Tanto é que a minha maior posição hoje na minha carteira é Magalu, tá? E eu gosto muito do setor de varejo, principalmente nesse momento que nós estamos iniciando um ciclo de alta da Bolsa. Ou seja, cada vez mais o país tende a crescer, deve haver uma retomada dos empregos, uma retomada econômica, e o setor de varejo vai se beneficiar muito com isso. Então nós vamos ver ainda Magalu dando muito resultado, na minha opinião, tá? Vou responder uma última pergunta, que nós estamos chegando ao final da live já, o tempo está se esgotando. Dividendos de ações, ON ou PN? Sinceramente, depende do estatuto de qual empresa você está se referindo, né? A ação PN, que é a ação preferencial, ela tem preferência no recebimento de dividendos, mas isso não quer dizer que as ações ON não vão receber também. Então, depende de qual ação e de qual empresa. Laís Mate, ter contas em várias corretoras é bom? Olha, se eu pudesse, eu teria conta no menor número de corretoras possível. Essa é a minha recomendação para você. É menos coisa para você acompanhar, menos sites para você entrar, mas não necessariamente você precisa ter apenas uma corretora, tá bom? Pessoal, a live está se encerrando, o tempo está se esgotando. Eu quero agradecer muito a presença de cada um de vocês, cada pergunta enviada. Se você gostou dessa live, vai lá no nosso último post, comenta, fala que gostou da live, ou então manda mensagem pra gente no direct, dá o seu feedback. Se você não gostou, pode mandar também feedback, nós vamos nos esforçar para melhorar a próxima live para vocês, tá? Eu tentei responder todas as perguntas de vocês e ainda tentei entregar conteúdo aqui hoje, conteúdo de valor para quem está começando, conteúdo de valor para quem não quer nem gastar com curso. Eu entreguei aqui realmente o melhor de conteúdo que eu tenho, e se vocês tiverem qualquer dúvida, eu me coloco à disposição no direct, tá? Se eu puder ajudar, souber responder, vou responder com o maior carinho, com o maior prazer. Lembrando que nós colocamos à disposição para vocês que ainda não assinaram, que ainda não se inscreveram no curso, nós colocamos à disposição o parcelamento em 12 vezes do valor do nosso curso, e ele já está com 50% de desconto. Então, pessoal, se você quer aprender mais de investimentos, quer continuar conosco, quer ter um canal exclusivo para tirar dúvidas do Telegram, você sai dessa live, vai lá no link da bio, clica lá e adquire o curso parcelado em 12 vezes para você ter todos os bônus e também acompanhar as nossas aulas que nós fizemos com todo carinho para vocês, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, desejo a todos uma boa noite, um abraço aí para todos vocês aí que participaram, que mandaram aí mensagens, que mandaram suas dúvidas, e nos vemos na próxima live, que com certeza estará imperdível. Fiquem ligados, um grande abraço e até lá!